Gravando. Boa noite, meu nome é Fábio, eu estou aqui representando o Laboratório de Estudos de Práticas Corporais e Tecnologias Elabore-se. Esse laboratório ele tem um vínculo institucional com a Unesp, do campus de Rio Claro, na linha de pesquisa Tecnologia, Corpo e Cultura, do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias. O Elabore-se, ele tem como objetivo problematizar as práticas corporais no âmbito da formação e atuação em educação física. Também é resgatar a produção de conhecimentos mais em relação ao corpo, ou seja, mais dinâmicos e viscerais, que se faz e refazem continuamente de maneira aberta e transversalizada. O suporte teórico conceitual do grupo tem referenciais da educação somática, as práticas integrativas, os estudos contemplativos, as filosofias e as artes. E hoje a gente tem a alegria, a felicidade de contar aqui com o professor Robson Cruz, que ele é autor de livros sobre a escrita acadêmica, o Zen na arte da escrita acadêmica, o mal-estar na escrita acadêmica, bloqueio da escrita acadêmica, o diário de um artigo inacabado. Bom, eu acho que eu tenho os 4, né, Robson? Tem mais um que eu preciso ainda providenciar. Aí, o Zen na arte da escrita acadêmica, eu li, assim, num dia só, né? O interessante que e aí ele me foi um início a começar a ter esse contato maior com o professor Robson, com os outros livros, com outras obras das bibliografias. Fiz alguns dos cursos dele e antes da gente começar, ele estava perguntando aqui sobre a minha tese que eu defendi em janeiro. Tem muito da leitura dos livros dele e dos cursos dele na confecção da minha tese, né? Então, fica aí o registro e a minha gratidão, né, por esse encontro. Os professores líderes do grupo Elabore-se são o professor Dr. Carlos José Martins e o professor Dr. Flávio Soares Alves, que está aqui com a gente também. Então, a nossa dinâmica será: o professor Robson vai falar aí por volta de 45, 50 minutos, mas as pessoas fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat, e que, conforme for, o professor já vai respondendo, ou deixa mais para o final, né? Aí eu vou pedir a gentileza de todas as pessoas deixarem, enquanto o professor estiver falando, o áudio fechado. Então, se quiser deixar a câmera aberta, fica à vontade, mas o áudio, por favor, deixar fechado. Então, eu agradeço, professor Robson, professor Flávio, agradeço a todas as pessoas aqui presentes, e eu gostaria agora de passar, então, a palavra ao professor Robson. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, agradecer ao Fábio pelo convite, professor Flávio, o Grupo Elabore-se. A minha apresentação aqui hoje... só um aviso, tá? Quem tiver aí quiser abrir a câmera, gente, fique à vontade, tá? Confesso que, no geral, é melhor para quem está falando aqui do outro lado. Quem já dá aula aí sabe disso, né? Mas vamos lá. A ideia da minha apresentação aqui hoje é trazer principalmente um debate sobre uma dimensão que eu debato nesse livro, que é o Zen, a arte da escrita acadêmica, mas ao mesmo tempo fazendo um diálogo com o meu trabalho como um todo. Eu estudo vida e escrita acadêmica desde a minha iniciação científica em 2003. Então, esse ano está fazendo 22 anos que eu estudo o tema. E eu estudo o tema, no mínimo, via 3 perspectivas. Primeiro, uma perspectiva teórica, política, ética. Segundo, uma perspectiva clínica, né? Eu tenho formação em psicologia,
meu trabalho desde a iniciação científica e principalmente pós a iniciação científica, eu tenho uma clínica voltada eminentemente para pessoas em sofrimento com as dimensões da vida e escrita acadêmica e da escrita em outros âmbitos, como o âmbito jornalístico, ficcional, né? Mas o grande público que eu atendi minha vida toda foi o público acadêmico, principalmente estudantes de mestrado e doutorado e docentes universitários. E uma outra dimensão prática, tá? Como a gente lida com esse mal-estar que, para muitos de nós, ele é quase interminável para lidar com a escrita e com a vida acadêmica como um todo, tá? E, ao mesmo tempo, eu não lido com isso, com nada disso compartimentalizado, tá? Tanto que eu vou começar a minha apresentação aqui defendendo um argumento, tá? O argumento da minha apresentação é o seguinte: aquilo que você sente como mal-estar no momento da escrita, e o momento da escrita talvez seja uma das coisas mais complexas e menos estudadas na história da escrita. E que eu estou chamando de momento da escrita? O momento que você vai escrever. Tá? O momento que a gente vai escrever, ele parece ter só duas coisas: a distância entre o meu corpo e o movimento da escrita. Tá? Só que parece que em muitos momentos, para quase todos e todas, essa distância parece ser intransponível. Não por acaso eu sou capaz de arriscar que muitos de vocês que estão aqui assistindo a palestra hoje já sentiram ou sentem algum tipo de mal-estar no exato instante que vocês vão começar a escrever. Um aperto no peito, dor de cabeça, aperto no estômago, intestino. Você sente algo corporal no momento da escrita e, no geral, não é algo corporal positivo. É um mal-estar. Tá? Para algumas pessoas isso vai ser passageiro, para algumas pessoas isso vai ser mais intenso, menos intenso, mas eu sou capaz de arriscar que todo mundo aqui já experimentou episódios no qual isso paralisou ou impediu o começo da escrita. E eu vou tentar argumentar um pouco ao longo da apresentação, obviamente é uma apresentação muito introdutória, que o grande desafio é, no exato instante em que eu sinto algo corporal a me dizer que eu não vou conseguir escrever, ou que eu sinto algum mal-estar para começar a escrever, a nossa mente faz um movimento, ou seja, a nossa linguagem interna, ela faz imediatamente um movimento. E esse movimento é de individualizar o problema. Então, no exato instante que você não consegue escrever, ou que você estava escrevendo e não consegue escrever mais, ou no instante que você está escrevendo e começa a se criticar, a sua mente vai dizer que o problema está em você. A sua mente ela vai fazer um movimento de voltar para ela mesma e falar coisas tais como: você não sabe escrever, você não está motivado ou motivada, se você soubesse escrever, você estaria escrevendo, se as pessoas te vissem naquela cena, elas saberiam que você é uma farsa, todo mundo sabe escrever, menos eu não levo jeito para a vida acadêmica. Hoje eu escutei, né, de uma paciente, a paciente que eu tenho talvez seja a paciente mais inteligente que eu atendo. Eu não tenho perfil acadêmico para estar na universidade. Então, é muito fascinante pensar que isso é vivenciado de maneira extremamente individual, mas ao mesmo tempo ser altamente compartilhado. Tá? Esse é o primeiro ponto. Pessoal, só um parênteses. Eu estou num processo pós-operatório, e é uma cirurgia na região do rosto, então, se eu babar e cuspir muito aqui, saibam que é resultado disso, eu não tenho muito controle, tá? É a primeira palestra que eu estou dando pós-cirurgia e já está vindo muita saliva aqui. O grande ponto, e aqui vamos usar até a própria oralidade para pensar isso, tá? É surpreendente, é instigante, fascinante, bizarro que o erro na minha oralidade, na frente de
16 ou 1.000 pessoas, não me gere um mal-estar do que o erro na minha escrita ou uma escrita minha que eu não estou satisfeito acontecendo privadamente. Deixa eu tentar ser mais claro. É impressionante a capacidade que a escrita tem de gerar mal-estar. Não subestimem a capacidade que essa habilidade tem em gerar mal-estar. E uma das provas disso é justamente esse fato, né? Eu não vejo problema minha oralidade ser recursiva. Eu corrijo ela, né? Eu estou falando uma coisa aqui, pulo para outra. Eu estou numa frase que eu tinha que conjugar no plural, conjugo no singular. Eu não me sinto rebaixado. Mas, impressionantemente, pode ser que eu esteja escrevendo. Hoje eu estava revisando aqui um texto, né? E eu achei, num capítulo específico, 3 palavras grafadas erradas. E esse texto já está na mão de outros acadêmicos. Eu tive uma vergonha profunda de imaginar que eles iam ver 3 palavras grafadas erradas. Tá? Por que a escrita é capaz de gerar esse mal-estar? E aí o primeiro ponto é pensar o seguinte, tá? Sobre a escrita, e a escrita a gente tem que avaliar ela como algo que o nosso corpo faz, tem inúmeras determinações de ordem psicossociais que a gente não tem a mínima consciência, que vão desde a sua história de vida até a história social. Tá? E, para mim, o mais fascinante é pensar algo de... para mim, a escrita, ela não é só uma habilidade. Tá? Se a escrita fosse só uma habilidade, o problema seria facilmente resolvido. Ela é, dentre outras coisas, uma habilidade, mas, em primeira instância, a gente tem que ler a escrita como uma instituição com alto poder de troca simbólica na nossa sociedade. Ou seja, a escrita te dá poder. A escrita te dá mobilidade, trânsito social. Se não fosse esse o fato, a escrita não seria capaz de gerar o sofrimento que ela gera. Tá? Então, nesse sentido, assim, a primeira coisa que eu queria dizer é que faz muito sentido pessoas que estão transitando na carreira acadêmica, subindo de nível, sofram mais com a escrita durante fases de transição de níveis de formação. Todo mundo tem expectativa que, olha, puxa, quando eu estiver no final da graduação, eu vou escrever melhor do que quando eu estava no começo. Quando eu estiver no mestrado, eu vou escrever melhor do que eu estava na graduação, no doutorado melhor que no mestrado, na carreira docente melhor do que quando eu era doutorando. Ponto 1. Não é garantir que isso vai acontecer, mesmo você tendo alto nível de envolvimento intelectual. 2. Você pode escrever melhor e isso pode não significar ausência de mal-estar, no sentido, inclusive, psicopatológico. Tá? A gente sabe que a cada mudança de nível de formação, você tem mais relações sociais envolvidas na escrita. Daí que acontece um fenômeno psicossocial óbvio depois que a gente declara ele. Quando você entra, principalmente a partir do mestrado, acontece algo na escrita na nossa vida que nunca tinha acontecido. Pela primeira vez na sua história escolar, e lembrando, a universidade é uma escola, algo que a gente tem apagado aqui no Brasil é um grande problema. Quando a gente não trata a universidade como uma escola, a gente para de pensar que a universidade tem que fornecer habilidades de base. Tá? Mas vamos lá. Quando você entra no mestrado, na primeira semana que você está matriculado no mestrado, aconteceu algo com você que talvez só seu corpo percebeu, não sua cabeça. Seu corpo começa a sentir que você vai ser definido ou definida pela sua escrita. É a primeira vez na sua carreira acadêmica, na sua trajetória acadêmica,
que a escrita começa a ter valor de definição da sua pessoa. Tá? Porque no final do mestrado você vai ter que entregar. É um texto que vai te garantir um mestrado, é um texto que vai te garantir um doutorado. Por mais que a escrita faça parte da sua trajetória anterior, ela não ocupa a sua centralidade. Daí que começa a acontecer um fenômeno também meio inevitável com a maioria das pessoas na vida acadêmica. Eu chamo isso no livro, né, no Zen, de a redução do self à escrita acadêmica. O que significa? A gente começa a sentir no mestrado e doutorado que a minha identidade está falando da totalidade da pessoa que eu sou homem, mulher, sou mineiro, sou brasileiro, sou de tal classe social, sou trabalhador. Tudo isso começa a ser reduzido à opinião que você tem sobre si mesmo enquanto acadêmico, enquanto escritor e escritora acadêmica. Daí que muitas pessoas começam a ter o senso de que algum tipo de alto valor ou valor que ela tinha, independente da vida acadêmica, ela passa a não a sentir. Ela começa a emitir altos conceitos do tipo, ela começa a sentir que porque a pesquisa dela está indo de uma maneira muito distante do almejado por ela, ela não sente que é só a pesquisa dela que está sofrendo na vida dela. Ela começa a sentir que ela é uma pessoa que não é capaz de fazer coisas bem feitas. Isso é muito comum de acontecer. A pessoa é isso, ela é filha, ela é mãe, ela é irmã, ela é amiga. Tudo isso começa a ser meio diminuído. E começa a se sobressair o meu autoconceito como acadêmico ou acadêmica. Isso é impressionante, que isso também acontece quando você é muito bem sucedido na vida acadêmica. O que é patológico também, porque é uma profissão no qual você começa a reduzir muito o seu senso de identidade ao que você é como profissional. Não por acaso, a gente é talvez a única profissão que tem a palavra vida explicando ela. Vida acadêmica. É uma das poucas profissões que usa essa expressão tão forte para falar disso. Tá? Tendo em vista essas questões, o primeiro ponto a gente pensar, né, é que a escrita acadêmica, não só a escrita acadêmica, toda escrita, mas principalmente a escrita acadêmica, a singularidade dela, as pessoas vão falar que tem a ver com o rigor e com a forma. Ok, a escrita acadêmica tem uma forma, tem um rigor, embora a gente tenha que pensar que existe escritas acadêmicas, não uma escrita acadêmica. Mas a grande verdade sobre a escrita acadêmica é que a maior parte das regras que definem uma pessoa ser fluente ou não com a escrita não estão nas normas declaradas da escrita. Tem dois textos famosos sobre o tema. Um é do Brian Street, que se chama As Dimensões Escondidas da Escrita Acadêmica, e outra se chama A Dimensão Tácita da Escrita Acadêmica, que é de um psicólogo que estudou sofrimento com escrita a vida toda, que é o Robert Boyce. E eles têm um insight, os dois, com limitações que a gente está tentando ampliar e avaliar, que é, olha, as regras da escrita acadêmica que nos ensinam nas disciplinas de metodologia é só a ponta do iceberg do que é escrever. Há uma série de regras da escrita que tem a ver com práticas da escrita. Ou seja, coisas que você faz antes, durante e após escrever. Tem a ver com estados emocionais durante a escrita. Por exemplo, o dado mais robusto na psicologia da escrita para você predizer se alguém qual o maior preditor de fluência da escrita? Uma pessoa que consegue escrever com satisfação, fluência e etc. O maior preditor se chama paciência.
estado emocional de paciência. E aí a gente já cai num pepino enorme. A gente vive uma pandemia não só de desatenção, né? A desatenção, ela é uma irmã muito próxima da impaciência. Então aqui a gente começa a perceber o seguinte: há vários critérios para a gente pensar como criar condições para alguém ser fluente. Então, a paciência é só um dos exemplos. Tá? Além disso, tá? E aqui voltando um pouco para o tema mais dessa apresentação, que tem a ver com livros em arte da escrita acadêmica, a grande questão para mim nesse livro é como criar condições para que as pessoas sintam duas coisas no momento da escrita: conforto e aceitação do mal-estar. Tá? E aí eu vou buscar muitos recursos da psicologia clínica, vou da psicanálise, as psicologias que estão trabalhando com práticas contemplativas, meditação, atenção plena, dentre outras. Só que eu preciso fazer uma ressalva nesse debate. Tá? O discurso dessas práticas no Ocidente, elas têm um grande problema político. Qual é? Elas foram altamente capitalizadas por uma ideia, a ideia de vida leve. Tá? A ideia da vida, a gente vive duas grandes ideologias que elas estão na política e elas chegam na escrita. Quais são as duas grandes ideologias do mundo do trabalho hoje? O empreendedorismo individual, que ele é muito traduzido na ideia de esforço individual, e supostamente do outro lado estaria as propostas de uma vida mais leve. Tá? Essas duas coisas são apresentadas para a gente como antagônicas. Esforço individual é um discurso do conservadorismo, da direita, extrema-direita, do sistema de trabalho que explora, ok, é mesmo, mas daqui a pouco eu vou voltar. E teria aqui do outro lado o discurso da vida simples, da vida leve, etc. Tá? Desde a década de 90, sociologia do trabalho sabe que esses dois discursos eles são supostamente antagônicos. Tá? Primeiro, tá? Um dos grandes problemas da nossa era. Qualquer ideia de esforço individual tem sido tomado como opressão. Isso é um problema. Nem todo esforço individual é resultado de uma ideologia da exploração do trabalho. Tá? E a ideia de vida leve, ela está carregada de uma premissa muito básica da evolução do capitalismo, que é a ideia de flexibilidade. Eu sou uma pessoa que faz várias coisas, quero fazer tudo lento, ok, mas tem uma ideia de flexibilidade na ideia de vida leve. E ela reforça a ideia de que qualquer esforço é opressão. No extremo, essas duas têm um problema. A do individualismo, a do esforço individual, a gente já sabe muito bem. A da vida leve, qual é o grande problema dela? Ela rebaixa algumas categorias que na história moderna nunca tinham sido rebaixadas. E a principal delas se chama rotina. A vida leve, né, como uma ideologia do capitalismo flexível, ela é anti-rotina. Nós somos a primeira geração, desde o século XIV, que tratamos a palavra rotina como algo negativo. A rotina foi negativada nas 3 últimas décadas. Daí, de quanto que a gente usa a palavra rotina? Ah, minha vida está uma rotina, meu relacionamento tá... Eu não quero viver rotina. A rotina é vista como um negativo. Como isso é um grande problema não para qualquer trabalho, incluindo o trabalho acadêmico. Não há possibilidade psicológica e física, motora, psicomotora, de você aprender a fazer algo bem feito sem rotina. Não há. Não há nenhuma teoria da aprendizagem séria que vai prometer para você que é possível você fazer coisas complexas sem rotina. Então, do lado, a gente vive um horror, a ideia de que qualquer esforço
eu estou sendo oprimido e isso, qualquer sinal de mal-estar, eu tenho que evitar. E de outro lado, você tem uma ideologia falando que você só tem que fazer coisas que te dão prazer, que são leves, que não tenha nenhum mal-estar. E aqui tem um problema absurdo, né? E nesse sentido é muito interessante as práticas contemplativas que não foram tão capitalizadas assim, quando você vai ler principalmente as ideias contemplativas dentro do Oriente, eles não estão prometendo vida leve em momento algum. Não há ideia de vida leve, não há ideia de que vai ser tudo fácil dentro do Zen budismo, por exemplo, e dentro das psicologias budistas, por exemplo. Tá? E aqui não estou falando que as coisas têm que ser sofridas. Estou falando de uma inevitabilidade de haver níveis de desconforto quando você está aprendendo a fazer uma coisa que você nunca aprendeu. E a gente está vivendo uma expectativa dentro da nossa cultura de que é possível eu fazer uma coisa tão difícil como escrever uma tese, ou uma dissertação, ou um livro, não sentindo mal-estar. Ou só sentindo bem-estar. Tá? O psicólogo que mais estudou alta performance, que é o Anders Ericsson, né, ele tem uma frase maravilhosa para falar disso, que é uma frase que está desde o começo do século XX em importantes nomes da psicologia da aprendizagem. Você pega, por exemplo, um sujeito fascinante que é o Vygotsky, né? Todas as vezes que você está transitando de um repertório de aprendizagem para o outro, no movimento para aprender algo novo, vai ter um ruído na aprendizagem. Ele vai chamar de zona de desenvolvimento proximal, que é quando você está transitando de uma aprendizagem para o outro, tem um senso de desconhecimento, de que é necessário fazer algum esforço, de que eu vou ter que fazer algumas coisas com insegurança durante algumas fases e daí por diante. Né? Então, aqui a gente chega num ponto que é a universidade, no contexto brasileiro, ela sofre de um problema, é mundial, mas na periferia acadêmica, com certeza, isso é maior, porque você vai ter esses dois discursos. A direita no Brasil vai comprar muito discurso. Vou colocar um parênteses também, tá? A direita vai colocar muito um discurso: olha, você tem que se esforçar, você tem que fazer qualquer custo. E a esquerda acadêmica, ela vai fazer o mesmo discurso. Vocês pensam que eu ia falar que ela vai falar da vida leve, né? Ou ela vai falar da vida leve, ou ela vai reproduzir o discurso do esforço. Tem algo fascinante na minha pesquisa que é, para mim, a esquerda acadêmica, da qual eu faço parte, ela é conservadora no que diz respeito ao empenho em distribuir as habilidades acadêmicas de base. Ela não está preocupada que as pessoas atinjam níveis de aprendizagem daquilo que vai gerar mobilidade social para elas na universidade, como ler e escrever. O investimento em disciplinas de escrita e leitura é baixíssimo. O ensino de metodologia é extremamente conservador. E quando os alunos dessas áreas estão sofrendo, né, nas humanas principalmente, a explicação quase sempre é de cunho individualista. Não por acaso você vai ouvir coisas como: você tem que ficar sozinho agora para escrever, né? Você é rebaixado se você procura técnica. Tem uma ideia de que a técnica rebaixa o trabalho, né? A ideia de fazer, ela é extremamente rebaixada. A ideia de feitura, ela é extremamente rebaixada e é altamente valorizada a ideia de gênio. Tem uma frase doída do Robert Boyce que ele fala o seguinte: o estudante que 90% dos docentes universitários mais deseja é o estudante que não precisa da ajuda dele. O estudante fluente, ele é colocado no status de gênio rapidamente e a gente não se pergunta por que aquele estudante consegue fazer o que ele consegue fazer. Né? E aí, se a gente usar próprias ciências humanas para pensar isso criticamente, o primeiro ponto é: tá?
Um estudante ou um docente ou uma docente que a gente admira, que a gente vê ali conseguindo fazer as coisas que a gente admira na vida acadêmica, boa oratória, domínio do conteúdo, escrita e etc. Uma explicação mais social para isso, ela é facilmente dada via Foucault, né? Um docente que consegue fazer isso tudo, ou um estudante, ele é um sujeito com alto nível de poder prático no corpo dele. Ele tem um corpo carregado de poder prático. Tá? Ele tem poder. Mas a gente não nomeia assim. A gente nomeia... A gente até consegue falar disso sobre outros corpos fora da universidade. Né? Então, essa é uma parte, vamos dizer, mais política teórica. Em termos práticos, na conversa aqui, a gente pode ir para a parte prática, para qualquer campo. Qual que é o grande desafio? O desafio é, primeiro, criar condições para a gente pensar a escrita como algo eminentemente corporal. Isso é muito estranho de dizer, porque a gente vê a escrita como produto da cabeça. Né? O que nos ensinaram é que a escrita vem daqui para cá. A gente vive uma ilusão moderna na universidade, que é impressionante, a gente fica criticando modernidade sem parar, mas a gente acredita que a mão é uma espécie de serva da cabeça. E a gente sabe há bastante tempo que a mão pensa. Tá? A gente sabe que o movimento da escrita, ele é um disparador de pensamento. A escrita tem um movimento binívoco. A gente sabe, não só a escrita, o pensamento. Tá? A gente sabe, por exemplo, que a escrita produz formas de pensamento que você não teria que não fosse escrevendo. Começam a perceber o quão isso é profundo em termos não só intelectuais, mas institucionais e políticos. Se o pensamento intelectual depende da escrita para ele alcançar alguns determinados níveis, só as pessoas que dominam determinados níveis da escrita vão conseguir atingir determinadas formas de pensamento abstrato, principalmente. Tá? Esse é um primeiro ponto. Né? Segundo ponto, é a gente conseguir criar condições para não vivenciar algum nível de mal-estar com as práticas de escrita como sinal de incapacidade intelectual. Vou dar um exemplo para vocês, para a gente pensar isso. Tem um fenômeno psicológico, foi muito estudado na década de 70, ele está sendo retomado agora muito na clínica psicológica, na escrita teve na época, eu estou retomando o tema, outras pessoas estão retomando, é um conceito que se chama Feldsense. Tá? Feldsense, a tradução em português, é muito esquisita. Você não tem uma tradução perfeita, mas a tradução que a gente está dando no Brasil é senso de sentido ou senso corporal de significado. É um conceito que explica que quando a gente está formando um significado, esse significado não é experimentado só na cabeça, ele é experimentado na integralidade do corpo. Vou dar uma prova para vocês aqui agora. Uma pergunta. Quem aqui, pelo menos uma vez na vida, observem um verbo, sentiu que sabia uma coisa nova sobre o tema que ele estava estudando, ele teve uma espécie de micro-insight, eu sei dizer, eu sinto que eu sei, mas na hora de colocar em palavras ou em texto você não conseguiu. Você já teve essa experiência? Alguém que já teve essa experiência? Com certeza teve. É uma sensação. E ela acontece aqui, ó, entre o pescoço e o umbigo. Tá? O autor que estudou esse tema, que foi o Jim Gendry, ele antecipa uma descoberta na neurociência, que está nos estudos de cognição corporificada, que é quando você está emergindo um pensamento novo, você tem disparos neuronais e contrações musculares e micromusculares
principalmente em músculos lisos, que é onde tem muito neurônio, né? Glândula, estômago, intestino. Qual é a grande questão desse fenômeno? Pessoas criativas, de maneira deliberada ou não, elas aprendem, de maneira às vezes, inclusive, muito inconsciente, a acessar esse estado corporal, a ouvi-lo, tá? A tateá-lo. E aí o que elas fazem no campo da escrita? Elas se permitem escrever errado antes de escrever certo. Um dos maiores achados da psicologia da escrita é que pessoas muito criativas na escrita, em qualquer gênero textual, sentem um alto nível de permissão para escrever errado, para escrever certo. Me digam em que momento da trajetória escolar, em qualquer nível da vida de vocês, algum docente criou condições para vocês experimentar uma escrita imprecisa sem se preocupar com o acerto da escrita. Isso não aconteceu. E daí, quando a gente vai para a prática de genética textual, que é ver o bastidor da escrita, o que você descobre? Praticamente todo grande intelectual tem espaços de pré-escrita, momentos para escrever de maneira extremamente embrionária, para depois escrever de maneira formal, comunicável. Tá? Intelectuais muito fluentes no escrito, no pensamento, eles estão preocupados em primeiro em formar significado e só depois comunicar o texto. E aí você vem para um presente da ciência no qual a gente já está escrevendo tese de dissertação no formato de artigo. Ou seja, você já tem que escrever para comunicação. Não há ideia nem da tese, que era um texto cinzento, né, que a literatura chama. Né? Então, aqui a gente começa a perceber que há inúmeros microelementos envolvidos naquilo que torna alguém fluente. Há muitas micro pequenas coisas que vão além daquilo que já é importante, como as regras, o rigor, a lógica. E aqui a gente começa a perceber ao mesmo tempo o quão a escrita acadêmica de alto nível ela é equivalente a comportamentos de alta performance. Tá? A palavra alta performance também ela tem né, um viés negativo culturalmente, porque ela está ligada também a essa cultura da exploração do trabalho. Mas nem tudo que é alta performance significa ser produto de exploração. Tá? O que é um grande músico se não alguém que faz algo com alta performance? O que é um grande cozinheiro ou uma cozinheira que faz algo assim? Né? Você tem uma série de estudos mostrando que em qualquer área, qualquer trabalho, por mais subalterno que ele pareça, vão existir pessoas que vão ter níveis do domínio do trabalho que equivale a alto nível de desempenho. Tá? O autor que mais estudou isso foi o Mike Rose. Ele consegue, por exemplo, estudar desde atletas olímpicos que ganharam ouro em Olimpíadas, até mulheres que faziam um serviço de faxina nos Estados Unidos, para mostrar que em qualquer trabalho, algumas pessoas vão alcançar níveis de conhecimento declarado e implícito, tácito, sobre conhecimento, que equivale a qualquer pessoa que faz algo muito bem feito. Tá? Qual é o grande problema disso? Como você consegue estabelecer condições para as pessoas conseguirem fazer coisas muito bem feitas? Tá? E eu vou insistir nessa expressão aqui. Tá? Eu vou insistir numa tese que é do Richard Sennett, num livro dele que se chama Artífice, que ele vai defender o seguinte: o artesão, né, o artífice moderno, ele tinha algo que devia ser muito recuperado para a gente enfrentar vários problemas da nossa vida atual, dentre eles o nível de insatisfação generalizada que as pessoas estão tendo com muitos trabalhos. Mesmo pessoas que estão em condições melhores de trabalho, o nível de insatisfação está cada vez menor. Ele vai dizer: o artesão vive, né, o artífice moderno vivia com um valor muito intrínseco no corpo dele. Sentir que é capaz de fazer algo bem feito.
a sensação corporal de que você é capaz de fazer coisas bem feitas, ela não gera felicidade. Ela gera um sentimento muito mais importante que felicidade. Satisfação. Contentamento. Saciedade. E aí eu pergunto para vocês, né, um sentimento, um sintoma muito comum da vida acadêmica é um constante senso de que eu não sei fazer as coisas. É um constante senso de que o meu dia acabou e eu não fiz o mínimo que eu deveria ter feito nele para me sentir satisfeito. E olha, isso acontece lá na iniciação científica e com docentes a níveis absurdos. Tá? Isso é preditor de adoecimento mental certo. Tá? No mundo do trabalho, um trabalhador, uma trabalhadora que não sente no cotidiano dele que algumas coisas estão tendo começo, meio e fim, que ele tem algum nível de domínio do processo, que é outro problema. Gente, tem dados muito assustadores, né? Esse dado não é brasileiro porque não tem essa pesquisa no Brasil. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, 60 a 70%, isso é uma pesquisa feita desde a década de 60 a 70% dos mestrandos e doutorandos acabam o mestrado e o doutorado com a sensação que eles não sabem fazer uma dissertação com segurança. E eu sei que isso acontece aqui no Brasil. Eu acompanhei isso como estudante, acompanho isso como pesquisador. Inclusive entre pessoas que têm alto nível intelectual. E aqui tem um ponto muito importante. Você pode ter... As pessoas que mais tendem a sofrer na vida acadêmica são pessoas com alto nível intelectual, são pessoas com alto nível de propensão a serem bem-sucedidas naquilo que elas fazem. Mas em determinado momento da vida acadêmica, de uma maneira muito sofisticada, a socialização acadêmica nos diz algo. Nos diz várias coisas. Você está com dificuldade, você deveria estar conseguindo resolver sozinho. 2, você deveria estar conseguindo resolver sem procurar auxílio formativo. Tá? Tem um fenômeno que eu vivencio no consultório constante, que são pessoas que chegam num ponto da tese, por exemplo, e elas ficam bloqueadas, elas não conseguem escrever mais. Tá? E aí tem ali uma ansiedade, não consigo, estou bloqueado, não consigo nem abrir mais o arquivo, essa parte da tese. E eu começo de maneira muito sutil a fazer perguntas muito simples para a pessoa pensar o que ela deveria ter feito para estar conseguindo escrever aquela parte. E aí uma parte substancial das pessoas chegam à conclusão que elas estão bloqueadas naquela parte da tese porque não teria mesmo como elas estarem escrevendo aquela parte naquele momento. Porque para escrever aquela parte naquele momento, eles deveriam ter feito coisas que eles não fizeram ainda. Então, por exemplo, escritores muito fluentes, eles não gastam a maior parte do tempo escrevendo o texto que vai ser publicizado. Esse é um grande preditor. Eles gastam grande parte do tempo criando pré-escrita para escrever. O que a maioria dos estudantes, num contexto como o brasileiro, fazem? Eles vão direto para o texto, eles tentam escrever o texto que já vai ser publicizado, muitas vezes sem ter se preparado para isso. E de alguma maneira, ele tem a crença que ele está preparado. E eu não acho que é uma incompetência, inaptidão. Eu acho que tem uma socialização que, de alguma maneira, não explicitou para a gente que tem toda uma lógica por trás e que essa pessoa deveria estar conseguindo escrever quando ela não deveria estar conseguindo escrever. Então, muitas vezes, o que a gente chama de bloqueio da escrita é o seu corpo te avisando: fulano, para, você não deveria estar conseguindo escrever agora. Recua. Muitas vezes, o que a gente chama de mal-estar para escrever é, na verdade, um aviso corporal de que você deveria estar fazendo outras coisas. Outro exemplo de que nem todo mal-estar para escrever é sinal de que eu não sei escrever, eu não sei pensar.
Não sei se alguém já falou isso para vocês, mas as partes mais legais dos nossos textos vão ser as partes mais que a gente vai olhar do futuro para o passado, que elas possivelmente foram partes mais difíceis de se escrever. Tá? Tem um dado na psicologia da escrita que mostra o seguinte: pessoas muito fluentes, que se sentem muito seguras na escrita, elas são ensinadas a observar um fenômeno psicológico que quase ninguém é ensinado a observar na vida acadêmica e na vida adulta, que se chama seus devaneios, tá? Todo mundo aqui devaneia o dia inteiro, sobre vários temas, inclusive sobre suas pesquisas. Você tem devaneio sobre sua pesquisa, às vezes está vendo uma coisa na televisão, você tem um pensamento sobre sua pesquisa. Você está lendo um texto que não parece ter nada a ver com a pesquisa, ou você está lendo algo sobre a pesquisa, você tem um pensamento estranho sobre sua pesquisa. O que a gente sabe é que grandes intelectuais, eles têm um tipo de autoestima que eu não acho que vem do nada. Eu acho que elas são muito treinadas socialmente, principalmente em função de classe e de gênero, tá? Para pensar que meus pensamentos estranhos sobre a minha pesquisa precisam ser materializados em escrita, arquivados e depois testados. A maioria de nós só escreve quando tem certeza do que quer escrever. E isso é um grande problema. Pessoal, eu vou dar uma parada nesse ponto, tá? E aí a gente vai para a conversa. Estou aberto para perguntas. Podem perguntar coisas práticas, como resolver algumas coisas, a gente pensa. Questões mais teóricas também, beleza? Fábio. Professor, muito obrigado pela fala. Então, fiquem à vontade. Talvez, acho que se levantar a mão, né, se quiser falar, fica à vontade. Se quiser falar também, pode falar, né? Ou colocar no chat. Colocar no chat, mas talvez se levantar a mãozinha aí, a gente se organiza melhor aqui também, né? Uhum. Mas sobre essa sua última fala dos devaneios, eu lembro que eu resolvi uma questão da minha tese, que eu estava lá, ela estava encalhada e tal, eu resolvi com um sonho. Uhum. Eu sonhei com uma espécie de caminho e tal, e aí eu acordei e escrevi o que precisava escrever. A partir desse sonho. Tem algo que a gente faz, né? Você pega... Todo mundo tem anotações que vai acumulando ao longo da vida, né? Tem uma pesquisa sobre o Hegel muito fascinante, que é o seguinte: o Hegel, desde os 14 anos de idade, ele fazia cópias de passagens que interessavam a ele e ele ficava retextualizando essas cópias. Ele ficava reescrevendo elas até elas virarem outro texto que tinha a ver com o que ele estava pensando. Daí que é impossível recuperar a rede de referência no Hegel, e daí que ele conseguiu uma escrita muito sintética. Mas o mais importante não é isso. O Hegel acumulou toda a anotação que ele fazia em margem de texto, tudo, ele transformava em uma nota, isso desde os 14 anos de idade. Por volta dos 40 anos de idade do Hegel, o Hegel não lia mais livros. O Hegel relia as notas dele para montar textos. E aqui tem outro ponto, né? A maioria dos estudantes não são formados para pensar o texto como edição. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da disciplina, o seminário de tese e dissertação. Tem uma cena ali clássica, né? Tem vários traumas nessa disciplina. Um trauma muito comum nessa disciplina parece que todo mundo tem um tema de pesquisa mais legal que o seu. E parece que seu tema é menos importante. E todo mundo nessa disciplina fala o que vai estudar. O conteúdo. Eu não tive nenhum professor que falou para mim: a forma é tão ou mais importante do que o conteúdo. Se você não tem domínio mínimo da lógica, da forma de um texto, e tem várias formas de textos,
E aqui eu estou falando forma, né? Tipo, estética do texto. Como é que o texto começa? Como é que ele desenvolve? Quanto mais uma pessoa domina formas, mais ela é capaz de fazer abstrações. Daí o fenômeno da estudante ou do estudante que sabe falar 10 horas sobre o tema de pesquisa dele, mas não conseguiu dar forma para o texto. Não conseguiu textualizar isso. Né? Então, não por acaso, pessoas muito fluentes na escrita, o primeiro passo deles, às vezes, a preocupação com a forma é tão importante quanto o conteúdo. E a forma tem muito a ver com como você monta o texto. O texto é uma montagem, como qualquer coisa na vida, é uma montagem no qual você coleciona, combina, recombina e acha uma lógica. A Larissa perguntou aqui, né? Fugindo na sua clínica, você percebe mal-estar no momento das leituras? Sim. Larissa, não está fugindo do tema, não, tá? A leitura é um problema tão grande ou maior do que o da escrita hoje, tá? Só qual que é a grande questão? Século XX fez uma grande... produziu devastou algo muito importante na relação entre escrita e leitura. Até o final do século XIX, ler e escrever eram vistos como práticas próximas temporalmente. Não por acaso está aí outra prática comum de pessoas fluentes na escrita e na leitura. Elas não separam esses processos. Todo mundo aqui, por exemplo, é vítima da ideia de que você tem que ler e depois escrever. Eu duvido que alguém falou para vocês assim: escreva antes de ler. Soaria muito estranho, soaria assim, absurdo. Eu, como professor, já reproduzi uma ideia que eu sei que hoje ela tem muitas falhas. E a ideia é: só escreve muito bem quem lê muito. Essa ideia não é totalmente verdade. Só escreve muito bem quem escreve muito e lê muito. Você pode ler muito e ter pouca evolução na escrita. Qual é a maior prova disso? O último período dos cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento. A maioria dos estudantes chegam com níveis de escrita no final da graduação muito próximo de como eles começaram. Os estudantes que têm maior nível de evolução da escrita no mestrado, no doutorado e na graduação, eles já tinham níveis mais altos que a maioria das pessoas. Tá? Então, Larissa, indo para a dimensão da escrita, o que a gente sabe hoje? Tá? As notícias não são boas, né? O nível de leitura ele está caindo em todos os níveis da população brasileira. Você pega o relatório ano passado, né? O último relatório o mapa da leitura no Brasil, ele é muito chocante. Tá? Tem uma regressão. Na universidade, a gente tem um grande problema que ele surge desde a nossa infância. Como é que a leitura é tratada na universidade? Vamos lá. Texto para a próxima aula. Leia um texto para a próxima. Essa é o comum. Né? Como se ler fosse também algo natural. E a gente tem um pepino maior com a leitura, que a leitura é um comportamento mais privado ainda do que a escrita. A leitura supostamente tem menos movimento envolvido. Se eu tivesse que dar uma dica bem básica assim, para começar a lidar com dispersão na leitura, senso de pouco aprofundamento na leitura, eu vou te dar a dica mais baseada em literatura que eu posso te dar. Leia escrevendo sobre o que você está lendo, por mais que você lentifique sua leitura. E escreva com as próprias palavras, nem que seja pouco. Tá? Qual é a grande questão? A leitura, num momento de dispersão da atenção que a gente está hoje, ela está virando uma habilidade assim em escassez. Tá? E aí a gente sabe que escrever durante a leitura aumenta a atenção. E 2, escrever com as próprias palavras. Tem outras técnicas e etc. Tá? Mas tem um aumento de mal-estar na leitura. E não é só por causa disso. Tanto a leitura quanto a escrita, elas sofrem de duas ideologias. Romântica e realista. Tá?
Então, você tem, por exemplo, a ideologia romântica da leitura, ela é a ideia de que eu vou ler e vou me inspirar no texto, o texto vai ser, ele vai me, ele vai, eu vou aspirar o texto e depois vou conseguir reproduzi-lo ele muito naturalmente. Essa é uma fantasia romântica da leitura. A outra fantasia é realista. A ideia de que há uma maneira precisa de ler. Não que não tenha técnica de leitura, tem muita técnica de leitura. Mas uma ideia de que o verdadeiro leitor leu, compreendeu tudo e vai conseguir explicar tudo. E, de alguma maneira, a nossa tradição de sala de aula no Brasil, na Universidade Brasileira, ela propaga essa ideologia. Eu não tenho dúvida que muitos estudantes acreditam. Eu tento desfazer isso em relação à minha imagem. Mas muitos estudantes conversam comigo como se eu tivesse, tudo que eu li, estou falando, como se eu tivesse domínio 110%. Eu não tenho como ter domínio 110% de nenhum, 100% de nenhum texto. Eu posso ter uma boa interpretação, uma boa hermenêutica, uma boa capacidade de abstração, tá? E aqui vem um ponto. A melhor maneira de melhorar a leitura, eu tenho certeza também que vocês não ouviram isso, é muito estranho. A melhor maneira de melhorar a leitura é escrevendo melhor. Por quê? Tá? Quanto mais movimento tem em qualquer aprendizagem, mais você incorpora a aprendizagem. Tá? Então, por exemplo, um autor que sabe escrever um texto que tenha argumento, desenvolvimento do argumento, conclusão do argumento. Um autor, um estudante de graduação que saiba, nesse texto eu vou defender tal argumento, ele sabe os passos, ele sabe fazer isso na escrita. Descobriu-se nos estudos sobre movimento retórico que o aluno que aprende a cada vez mais fazer uma escrita sofisticada, na hora que ele vai ler o texto de outra pessoa, ele pega muito mais rápido o que o autor ou a autora está querendo dizer, os furos no argumento, o que é forte no argumento, ele aprende a ler melhor escrevendo melhor. Né? Tem um livro traduzido para português brasileiro agora que eu sugestiono. Ele é um livro nos Estados Unidos para graduação, mas serve para a gente. Eu faço ele às vezes, que é um livro de exercício. Que no Brasil a tradução ficou Eu falo, eles falam. Tá? É um livro que é baseado nessa teoria dos movimentos retóricos, que presume que o desenvolvimento da escrita ele aumenta a nossa capacidade de leitura e não necessariamente o contrário, tá? Henrique, o conceito é esse daqui, tá? Feld Sense. Você vai achar muita coisa no campo da clínica, né? Da escrita. Teve um texto, um livrinho na década de 70, eu consegui comprar ele no sebo nos Estados Unidos e é difícil achar ele em PDF. Fabiana, fica à vontade. Olá, boa noite. Boa noite. Obrigada, Robson, muito boa essa fala e me trouxe algumas lembranças, assim, eu trabalho na universidade, sou psicóloga e tenho esse lugar da escuta de muitos estudantes, né, desde o TCC até a pós-graduação. Então, quando você falou no finalzinho que era uma coisa do bloqueio, é uma coisa que aparece muito, né? E assim, do quanto isso impacta, por exemplo, tem estudantes que, não são muitos, mas estudantes que deixaram a graduação porque não conseguiram fazer um TCC, de tão difícil que é, né, dessa relação mesmo da escrita, da importância. Sim. E aí, quando você falou esse foi um ponto, né? E aí depois você falou dos devaneios, do quanto é importante também para a gente estimular essa escrita. E aí eu fiquei me perguntando, na
Na área de humanas, me parece ser mais fácil isso, não sei. No sentido da gente conseguir se colocar mais no texto. Mas, por exemplo, aqui onde eu trabalho tem áreas mais científicas fechadas e eu não sei o quanto pode ajudar, mas assim, o quanto é permitido para dentro dos programas, porque a pessoa pode colocar ali coisas, né? Pode ser como que eu posso dizer, não necessariamente o devaneio em si, mas o devaneio provocar a escrita. Mas às vezes o conteúdo que é escrito também não ser muito bem visto nessa coisa mais fechada. Fabiana, ótima questão, ótimo. Você está falando de onde? Eu sou aqui de Sorocaba, trabalho aqui, né? Mas eu sou do programa, sou aluna do Flávio, né? Sou do grupo de pesquisa. Vamos lá, sua pergunta é muito boa. Vou tentar não estender ela, dá para conversar bastante. Vamos lá, primeiro ponto. Quando a gente fala do universo da pré-escrita, que você pode ter rascunho, escrita de pensamento e etc., escrita em primeira pessoa, eu estou eminentemente falando de uma escrita privada. Estou falando de uma escrita para pensar, não uma escrita para o outro acessar. Tá? Isso é um grande ponto e aí isso tem a ver com cultura, assim, é impressionante, tá? Quando você pensa um contexto como o brasileiro, tá, gente? A gente acredita muito que a universidade, a escrita dos grandes intelectuais funciona de uma forma inversa como ela funciona. E aí é uma espécie de ideologia mesmo que a gente vive nesse sentido. Então vamos lá. O que a gente sabe, tá? Isso qualquer área, qualquer campo do conhecimento, inclusive fora da escrita acadêmica. Quanto mais experiente é um escritor e uma escritora, mais ele escreve coisas que ele não vai usar. Esse é um dado. Vou dar um exemplo assim, né? Tem uma estudiosa da Virginia Woolf, que estudou a escrita da Virginia Woolf a vida toda, o nome dela é Thelma DeLuise, que é uma mulher da Costa Rica, uma pesquisadora. E ela mostra esse padrão na Virginia Woolf aparece em vários intelectuais. À medida que eles foram se tornando melhores escritores, para cada texto que eles escreviam, eles tinham escrito o dobro de devaneios, rascunhos e etc. Tá? Eu estudei no arquivo de um psicólogo norte-americano muito famoso, que foi Skinner. Os livros do Skinner, para cada livro dele, sei lá, eu peguei um livro dele, o Walden True. O Walden True tem 170 páginas. Ele escreveu de material para escrever o livro 450. Quando eu falo isso, a maioria das pessoas leva um susto e pensa, nossa, mas isso vai tomar tempo. Isso não. O que toma tempo é você tentar escrever sem ter pensado para escrever. Esse é o primeiro ponto. Sobre a questão do conteúdo, concordo com você. E concordo que algumas áreas da humana você pode ter mais essa liberdade. No entanto, e aqui clinicamente dizendo, então, por exemplo, eu já atendi muita gente da matemática, da computação, da física. Eu atendi um caso da física, que é um dos casos que eu mais... Ele vai virar um texto agora. Que é um cientista da computação, impressionante, que era uma coisa muito importante, tá, gente? Os casos mais graves de bloqueio da escrita acontecem com pessoas que tendem a ter muito domínio da escrita. Aqui entra um ponto que ele é muito do ponto de vista psicológico. Você escrever muito bem não te imuniza de poder ter sofrimento intenso com a escrita. Principalmente alguns perfis de personalidade. Quando você pega pessoas que têm perfis mais obsessivos, tá? A escrita é uma grande questão. E são pessoas que têm alto domínio da regra. Tá? Pegando esse caso, tá, Fabiano? Só para exemplificar. Eu não conheço de linguagem matemática computacional. E esse estudante, ele sofreu de um trauma muito... Um episódio foi capaz de fazer ele ficar
um ano e meio sem conseguir abrir o arquivo da tese. O que aconteceu com ele? Ele estava no maior evento da área, um evento mundial acontecendo aqui no Brasil, e ele é um estudante com histórico de sucesso escolar, assim, absurdo e acadêmico, tá? E aí ele foi apresentar uma parte da pesquisa dele do doutorado, no começo do segundo ano do doutorado. Um dos maiores pesquisadores da área no Brasil levantou no meio da apresentação dele, na frente de mais de 100 pessoas, e falou: não tem como você ter feito essa pesquisa aí não é sua. E era. O orientador teve que defender, mas essa frase desencadeou um tipo de sofrimento com a vida acadêmica, que ele me procura, inclusive, para desistir do doutorado. Tá? E aí, assim, o trabalho clínico foi gigante, porque afetou a vida dele toda. Tá? Mas, resumidamente, eu trabalhei muito com ele, a ideia da pré-escrito, do devaneio, quando ele, por exemplo, ele falava, né? E aí ele compartilhava a tela comigo. E aí eu comecei a perceber ele falando: hoje um pouquinho, Robson, eu tava triste, mas, cara, eu fui em tal lugar, ele estudava física do som. E aí ele falou assim: nossa, estava em tal lugar fazendo algo que supostamente tinha nada a ver com a tese. Eu falei assim: nossa, cara, quando eu ouvi aquilo naquele ambiente, eu me lembro de como eu estava encaminhando aquelas minhas equações, me veio um desejo de ficar rascunhando a equação e de escrever. Rascunha aqui agora, na minha frente. Perceba uma coisa. Ele estava errando na frente de alguém. Ele estava sendo permitido a rascunhar na frente de alguém. Ele estava sendo permitido a usar uma linguagem da matemática imprecisa na frente do terapeuta. Já é uma audiência. Né? Daí que tem um grande problema, que é: você não melhora a sua escrita que não seja se expondo. Só que a própria exposição da escrita é que leva ao sofrimento. O sofrimento da escrita tem a ver com o fato de que ela me expõe. Eu tinha uma paciente que falava assim, que ela tinha um sonho recorrente. O sonho era: ela ia para a banca de doutorado, aí ela estava lá, a sala estava cheia, a banca de doutorado dela tinha 10 avaliadores, e ela estava nua. E ela não tinha vergonha de estar nua. Mas na hora que ela olhava para a tese dela em cima da mesa, ela tinha vergonha profunda. Tem algo na escrita, né, que não dá para aprofundar aqui. A gente não sente que a escrita é só uma tarefa objetiva. A maioria das pessoas. Você sente que a escrita, mesmo de um texto formal como de matemática, ela está expondo algo íntimo seu. Isso é muito impressionante, do ponto de vista psicológico. Tá? Então, é nesse sentido. Daria para discutir mais, tá? Mas pode retomar. Gostaria de ficar sabendo do seu trabalho. Professor, diga. Só queria perguntar para você como é que você está. Se quiser estipular, a gente pode ir até as 8h30, porque... Vamos até 8h35? Tá de boa para mim. Ótimo. Mas por causa da condição, né? Ótimo. E tal. A Vanessa colocou, né? Faz muito sentido a questão de ler melhor quem será melhor. Sinto que demora captar conteúdos que leio e como reconhecer a forma como pode facilitar esse processo. Sim, Vanessa, eu acho que tem um ponto. Vou descrever uma cena para pensar isso, tá? Durante uma época, tinha uma coisa... Hoje eu atendo praticamente mais remotamente. Mas eu estava atendendo no consultório, e aí começou a acontecer uns fenômenos de, às vezes, sair do meu consultório alguém que era do jornalismo ou da ficção, e aí vem um outro paciente que era acadêmico. Tá? E aí eu comecei a perceber ali alguns fenômenos acontecendo. Né? Tipo, puxa, qual que é a diferença aqui? Acontece alguma coisa diferente? Tem uma cena que ela sempre aconteceu e eu demorei algum tempo a perceber. E a cena é a seguinte. No meu primeiro atendimento com escritores e escritoras de outros gêneros textuais que não acadêmicos, todos eles me fazem uma pergunta no primeiro ou no segundo atendimento que nenhum acadêmico me faz em momento algum.
Vocês são capazes de arriscar qual pergunta que eles me fazem? Eles me fazem uma pergunta de ordem pessoal. A pergunta é... Eles me fazem... Era uma pergunta dupla, né? Tipo, Rob, você sofre para escrever? Ô, Rob, e você? Quando você não está conseguindo escrever, o que você faz? Meus pacientes acadêmicos não me fazem essa pergunta. Isso é meio chocante pensar. Tem algo que é, quando eu não estou conseguindo fazer as coisas, de alguma maneira a universidade me ensinou que eu não me sinto automaticamente disposto a, tipo, como eu vou resolver isso? Tem como resolver isso? Tem técnica? Tem saída? E aí, Vanessa, eu acho que o grande ponto é, tem que procurar recursos. Tem recursos. São milagrosos? Não. Mas podem melhorar muito nossa habilidade de escrita e leitura, coisas muito aparentemente pequenas? Podem. Exemplo, relação com o tempo. Os estudantes, principalmente de mestrado e doutorado, eles têm muito sofrimento com o tempo. O prazo. E é isso, né? Você vai fazer uma coisa que você nunca fez antes. Você não tem parâmetro de quanto tempo você leva para fazer as coisas. E a maioria superestima o tempo. Outra cena que eu vivencio, essa é engraçada e meio doída. As pessoas me procuram, né, o nosso trabalho, o nosso serviço fora ou dentro da universidade. E aí a gente fala, olha, quanto tempo você acha que você vai demorar para terminar esse capítulo? Aí a pessoa vira para mim e fala, 3 meses no máximo. A minha mente, privadamente, ela não fica em silêncio, né? Mente nenhuma fica em silêncio. Ela fala, 6 meses. Ah, vou demorar 4 meses. 1 ano. 8 meses. O processo é mais moroso do que as pessoas pensam. E ele é mais moroso porque a gente não coloca a escrita como o centro da formação. A escrita é vista como algo que você vai fazer no final. Daí a famosa frase, como é que tá indo sua tese, dissertação? Aí vem um sorriso meio amarelo. Ah, tá indo, tal, só falta escrever. A ideia de que a escrita é uma coisa que você vai fazer no final, ela é a prova de que tem um buraco na pedagogia universitária. Porque a escrita não deveria ser algo que você faz no final. A escrita é uma coisa que você faz ao longo do processo inteiro, porque ela é uma forma de pensar. Né? Você tem que ficar escrevendo para descobrir o que você vai escrever. E aí você vê pessoas acumulando muito material, lendo tudo, fazendo fichamento, achando que vai escrever em 2 meses. Não vai. E não é porque ela não tem capacidade. Tá? Juliana, filho da Terra está me consumindo, parece que nunca avança. Texto vai e vem, nunca fica bom. Juliana, você tocou num ponto essencial. A ausência de sensação, e percebam, gente, eu estou falando de muitos dados psicológicos que são não verbais. Tá? Qualquer trabalhador e trabalhadora, e esse é o ponto para mim, a gente tem que se assumir como trabalhador e trabalhadora, por mais que a gente não tenha alguns direitos que a gente deveria ter. Tá? Mas isso não significa que o que a gente faça não seja trabalho. Qualquer trabalhador ou trabalhadora efetivo no que ele faz, ele tem feedbacks corporais. O que significa? Ele só consegue fazer as coisas bem feitas porque chegou um ponto na trajetória dele que ele sente que um movimento que ele fez para resolver algo vai gerar resolução, por mais que alguém externo a ele não perceba isso. Dá um exemplo bem banal aqui, tá? Eu tava com um vazamento aqui em casa, agora apareceu outro hoje, que demorou assim, cara. O engenheiro que reformou a casa veio e não achou. A arquiteta veio e não achou. Eu falei assim, puxa, cara. E aí, procurando na internet, aí apareceu uma propaganda super com 500 avaliações. O nome do cara é Baiano do Vazamento, do Senhor. Cara, eu vou chamar esse cara. O cara veio na minha casa um domingo à tarde, entrou no meu apartamento, antes de ir no banheiro, chegar no banheiro, ele falou assim, esse apartamento foi todo reformado, né? Tem menos de tanto tempo. Eu falei, tem.
Esse apartamento não tinha ar-condicionado, o ar-condicionado não estava à vista dele. Eu falei assim, não, me leva no ar-condicionado. Ele não foi no vazamento. Ele, beleza, olhou, o cara achou o vazamento em 5 minutos e resolveu o problema em 15. E aí ele veio me contar a história. É um sujeito que desde os 12 anos de idade trabalhou com um bombeiro mecânico. É físico. Isso acontece com o texto. Você tem no Brasil, quando a gente fala de revisão, o que a gente entende por revisão? Revisar o texto. Corrigir frase palavra e frase. Inclusive, às vezes, é um sintoma de hipercorreção. Estudantes acadêmicos caem em hipercorreção de texto. Se você ainda tem um quadro psicológico que favorece isso, como algumas pessoas têm, você pode entrar em estados de hipercorreção patológicos. Tá? Mas quase todo mundo vai entrar em hipercorreção. O que a gente sabe? Pessoas... Qual é a primeira coisa que você deve fazer para revisar um texto? Não é ir para revisão de palavra nem de frase. É para revisão de seção. Você tem que começar a tratar, por exemplo, os parágrafos do seu texto como blocos de significado que precisam ser combinado, recombinado, e ele tem que ter locomoção dentro do texto. Quanto mais fluente é um autor, mais ele tem permissão de bater um olho no parágrafo e falar, ele não é daqui. Esse parágrafo, só que ele vai ter técnicas, tem técnicas para isso. Tá? Não tem como eu abordar aqui totalmente. Você tem técnicas para você editar o texto. Então, por exemplo, no nosso trabalho, uma coisa que a gente trabalha muito é, a pessoa pega o texto, você vai prender, a primeira coisa que a gente vai ver é se o seu texto tem uma forma. A pessoa, então, aprende técnicas para bater o olho no texto dela e identificar tem ou não tem forma. Depois a gente vai para capítulo. Seção, parágrafo, frase, palavra. Frase e palavra é a última coisa que a gente trabalha. Por quê? Quando você sente que o seu texto tem um começo, meio e fim minimamente coerente, isso gera um estado psicológico de segurança de que você vai conseguir terminar o texto. E de que o texto ele está avançando. O que acontece com uma parte substancial de estudantes de graduação, mestrado, doutorado? Eles começam a escrever o texto vai ficando sem forma, ou ele tem várias formas, você começa a ter mais ansiedade, porque você começa a sentir que o texto não vai acabar. Só que, né, obviamente, você tem uma fase de geração. Tanto que, assim, tem uma parte do caos... Sabe, todo mundo tem um momento que para na frente do texto e fala, meu texto está um caos. E muitas pessoas não sabem o que fazer com esse caos. E o recurso delas é ir para correção de frase e palavra. Que é importante, mas não nessa fase. Eu gosto de usar a metáfora da cozinha, cara. Cara, não adianta você ter os ingredientes se você não tem uma forma. Se você não tem uma ideia do formato do que você vai fazer. Isso gera uma segurança psicológica. Né? Isso acontece, né, em qualquer arte. Né? Tem um livro muito importante da história do cinema, que é O Sentido do Filme, do Sergei Eisenstein. Ele tem uma tese fascinante que ele fala assim, olha, qualquer habilidade criativa, ela funciona na lógica da montagem. Só que a forma como as coisas estão funcionando estão apagando... A universidade apagou a lógica da montagem. Só que tudo é montagem. Tudo é montagem. Quando você pega um livro pronto, esse livro aqui é muito engraçado, aconteceu isso. Todos os capítulos dele foram escritos sem eu saber ainda a forma. Minto, todos não, por volta de 70%. Porque eu não estava planejando escrever esse livro, eu estava escrevendo para uma coluna. Só que chegou uma hora e eu falei assim, talvez isso daqui dá uma forma. Daí que eu fiquei 3 dias aqui na minha cozinha e sala, montando no chão
a estrutura, achando lógica, que tem a ver com outro trabalho nosso, que é o de escrita de notas, que sai um livro esse ano. Então, Juliana e Vanessa, é preciso ir para lógicas de edição. Se vocês quiserem indicação de alguma coisa, me passa lá. Tem muito pouco material. A gente está escrevendo um livro sobre o tema, que deve ficar pronto no final do ano, começo do ano que vem, que é um livro sobre como terminar a tese de dissertação, que é produto de um curso que a gente dá às vezes no meio do ano. Deve ter agora em junho ou julho. Tá? Robson, eu acho que o que me, assim, dá um testemunho aqui, o que me chamou a atenção, assim, na primeira vez que eu li o Zen, a arte da escrita acadêmica, né, e também fazendo seus cursos, o que foi mais emblemático, assim, para mim, foi a questão de escrever pouco. Sim. Porque eu lembro que às vezes eu sentava uma tarde na frente do notebook e saía, às vezes, um parágrafo, às vezes nem isso, e era um sofrimento tremendo, né? Sim. Aí depois eu comecei a fazer, conforme a sua proposta, né? Que eu marcava lá pouco tempo, então 40, 45 minutos, escrevia tudo que tinha que escrever e depois não voltava mais. Só que é impressionante como, durante o dia, as ideias vão aparecendo, mas aí no máximo eu fazia notas, para que no outro dia, aí eu ia ter o que escrever naquele tempo. E é interessante como eu vou vendo, né? Agora eu estou escrevendo 2 capítulos de livro e tal, e eu estou fazendo isso. E é interessante que é de pouquinho, mas é de pouquinho, mas na constância, eu falo, nossa, eu já escrevi tudo isso. Sim. Né? É o maior, um dos, tá no top 5 de achados psicológicos, né? Tem uma expressão em inglês que tradução seria sessões breves e diárias de escrita, tá? Tem uma frase que era de um psicólogo da escrita, mas parece muito uma frase zen, que é a seguinte: de maneira a escrever muito, escreva pouco. Quais são os princípios psicológicos por trás disso? Sabe qual que é o fascinante? Uma prática pequenininha de escrita, ela tem 1000 coisas psicológicas acontecendo nela. Eu vou pegar esse exemplo agora para pensar dois fenômenos psicológicos acontecendo quando se reduz o tempo para escrever. Que é a primeira coisa que eu faço quando eu estou atendendo alguém. Reduz o tempo. Tá? A expectativa do grande bloco de tempo é uma das maiores dissonâncias cognitivas que existe na vida acadêmica. Porque a disponibilidade do tempo não necessariamente vai melhorar a sua escrita. Deixa eu reformular. A ideia de que você vai escrever muito tempo não necessariamente vai melhorar a sua escrita. É claro que disponibilidade de tempo é importante, tá? Mas as pessoas têm limites de tempo na vida dela, e ter disponibilidade de tempo não significa que você vai conseguir escrever. Vamos lá. Primeiro ponto. A maioria das pessoas... Uma pergunta, vocês podem respondam mentalmente. Quando você escreve, como você para de escrever? Primeiro, quem já te fez essa pergunta? Ninguém te fez essa pergunta na sua vida. Você nunca se fez essa pergunta. Como você para de escrever? Como você para de escrever é uma das coisas mais importantes quando você pega, por exemplo, a história da escrita ficcional. É uma das coisas mais importantes. É de um nível de importância assustadora, tá? Você pega o maior escritor japonês contemporâneo, que é o Murakami, tá? O Murakami, é claro para ele, eu só consigo escrever muito porque eu paro de escrever quando eu sei ainda o que eu tenho a dizer. Isso aparece no Hemingway, no começo do século XX, James Joyce, etc. Skinner, Freud. Por quê? Qual é a grande questão? A maioria das pessoas traumatizam a escrita sem perceber. A maioria dos acadêmicas, como eles escrevem? Eles escrevem até a exaustão. Escrever é uma atividade física / cognitiva, racional e irracional.
consciente e inconsciente. Qualquer atividade que você faz até exaustão, você está criando fadiga, lesão. Ok? Eu gosto de usar uma metáfora para ficar muito simples. Imagina o seguinte: todos os dias você tem que conversar com uma pessoa 10 minutos. E você não conhece essa pessoa, mas a partir de hoje, você vai ter que conversar com essa pessoa 10 minutos. Segunda a sexta. Essa conversa tem um padrão. Os 5 primeiros minutos da conversa são maravilhosos. É a pessoa mais legal que você conversou na sua vida. Ela é educada, ela guarda o celular dela, ela te escuta, ela é respeitosa, ela é simpática. Do 5º minuto ao 7º, muda um pouquinho. Essa pessoa faz um piadinho sem graça, atende o telefone na sua frente, questiona alguma coisa de uma maneira um pouco ríspida. Do 7º minuto ao 10º minuto, essa pessoa não é legal, cara. Não é legal. Assim, vai te chamar de alguma coisa política que você não gosta, vai sair no meio da conversa, vai falar que você é bobo, etc, etc. Todos os dias a conversa vai ter o mesmo padrão. Pergunta: apesar dos 5 minutos maravilhosos, você vai sentir bem-estar quando você se lembrar dessa pessoa ou mal-estar? Mal-estar. Você acha que no dia seguinte você vai ter disposição e indisposição para conversar com essa pessoa? Ok, você pode ter uma história no qual um tipo de masoquismo pode ter sido construído. Tem essa possibilidade sempre. Quem é da psicologia sabe disso. Mas é precisamente isso que a maioria das pessoas fazem com a escrita acadêmica. As pessoas escrevem até exaustão física e psicológica. Você começa a condicionar a escrita a cansaço e falta de ideia. Qual que é o problema dos acadêmicos quando você fala, olha, para de escrever quando você está motivado. Eles vão falar coisas do tipo para você: Robson, eu custa conseguir escrever. Aí você fala que quando eu estou conseguindo escrever eu tenho que parar? Não vou fazer isso, não. E tem uma fantasia. É uma fantasia masoquista. Eu vou escrever até não aguentar mais. E aí muita gente consegue escrever, mas depois não consegue mais abrir a tese depois da defesa. Depois começa a falar, escrever é horrível. Não, escrever não é horrível, cara. Escrever pode ser uma das coisas mais prazerosas da vida. Sua prática escrita fissurou isso. E, óbvio, gente, não estou colocando a culpa individual. Eu sei que tem contexto também, que eu mesmo não tenho escolha. Às vezes eu tenho que escrever até a exaustão. Embora hoje eu praticamente, meu corpo não vai. Ele para antes, ele me protege. Tá? Só que tem outro achado mais fascinante ainda. Se a gente for para a psicanálise lacaniana, né, tem uma técnica lacaniana que, na verdade, o Lacan pegou essa técnica da psicologia experimental e ela virou a grande técnica dele, que é o tempo lógico. Né? O Lacan ele pega um conceito de uma psicóloga que chama Bruna Zarganic, nos estudos que ela fazia sobre interrupção de tarefas complexas. Essa psicóloga, na década de 20 e 30, estava estudando o seguinte: quando uma criança está tentando resolver problema matemático, problema lógico, ela está tentando resolver qualquer coisa, e no meio da tentativa de resolver isso, você faz ela parar, o que acontece quando ela volta para a atividade? E aí, ao mesmo tempo, ela coloca 2 grupos. As crianças que tentam resolver o problema até exaustão e a criança que, quando tem um mínimo de avanço na resolução do problema, ela para a atividade, a criança vai voltar a fazer atividade na outra semana ou no outro dia. O que ela descobre? As crianças que tiveram a atividade interrompida quando elas estavam resolvendo, elas chegam no outro dia e resolvem um problema muito mais rápido e criativo do que as crianças que ficaram tentando resolver o problema até exaustão. O Lacan traz isso para a clínica e mostra que, tipo, né, eu fiz análise lacaniana, né? Tinha sessão minha que durava 15 minutos, as pessoas acham horrível. Eu também no começo achava estranho, depois eu não. Porque era quando eu tinha o mínimo de um insight, acabava a sessão. A sessão não deixava a sessão chegar na exaustão dela.
isso começa a gerar um efeito na linguagem que é efeito de síntese. Você começa a ir direto ao ponto. Então, pessoas que conseguem escrever com tempo reduzido, geralmente quando elas voltam para escrever, elas já começam a escrever mais imediatamente, sem dar muita volta, sendo mais sintéticas. Então, qual é o problema? Tem que dar um salto de fé para isso funcionar. Gente, com uma semana qualquer pessoa sente efeito na escrita e no que o Fábio falou. Você começa a ter insight. Você começa a fazer conexão, né? Você começa a ter compreensão. Você começa a ter retomada de memória. Então, reduzir o tempo da escrita é muito importante para quem está sofrendo muito. E mesmo para quem não está sofrendo, é muito. E aí, voltando para a ideia de práticas contemplativas, né? Eu escrevo, não está aqui agora, porque eu estou na sala. Eu escrevo com um aviso no computador, um post-it. Como está seu corpo? Como está a postura? Seu olho está doendo? Está aqui. Eu levanto, para. É um corpo, cara, que está escrevendo. Sabe, tem uma ergonomia da escrita. É, eu acho muito legal ver a escrita por esse lado, que é quase você indo para um sentido de artesanato mesmo da escrita. Tudo é importante, cara. Como meu corpo tá, como meu corpo. Exemplo de uma coisa que eu voltei a fazer. Eu fiz uma coisa que a maioria de vocês nem sabe que existiu, talvez, que é curso de datilografia, máquina de escrever. Meu segundo trabalho foi de office boy, eu tinha que fazer datilografia. E foi uma das coisas que eu amei fazer. Eu tinha 14 anos. E eu tenho eu uso todos os dedos quando eu estou usando o teclado do computador. Só que assim, de 3 em 3 meses, a minha habilidade cai um pouco. Aí eu entro num site que tem de graça para você treinar, treino uns 3 dias. É muito bom sentir que tem um automatismo nas minhas mãos para eu escrever. Eu consigo escrever mais rápido, muitas vezes pensa, e esse é o ponto, né? As práticas de escrita livre, por exemplo, elas têm muita função de você tentar escrever o mais rápido possível as primeiras versões do seu texto. Diminuir a distância entre pensamento e movimento da escrita, que se chama escrita livre. Está no meu livro sobre bloqueio da escrita. Tá? É a técnica mais usada para bloqueio da escrita. A escrita livre é uma coisa muito revolucionária. Assim, tipo, você treinar escrever muito rápido. Gera efeitos na escrita de recuperação de memória de médio e longo prazo, aumento de variabilidade vocabular, você descobre que você escreve melhor do que você supunha escrever, inclusive em termos sintáticos, tá? Porque há um atraso entre pensamento e movimento da escrita. E o excesso desse atraso quase sempre significa autocrítica interna acontecendo. Tá? Parar nesse ponto aqui. Ah, Marcelo fez uma pergunta aqui, vou responder ela e a gente para, tá, Fábio? Pegando o gancho com a pergunta do Fábio, comentando sobre o livro Arte, então, eu poderia comentar sobre o tema. Ah, comentei agora, né? No caso, quando o aluno começou a escrever no carro, porque não é. Ah, tem um caso no livro que é. Vou terminar com ele. Vou terminar com esse caso, né? A apresentação, uma leitura pequenininha desse caso, que era um paciente que eu atendi, que ele. Um homem, ali por volta de 35, 36 anos, muito envolvido com o trabalho, ao mesmo tempo muito envolvido com a pós-graduação, mas com a vida muito corrida, né? Chefe na empresa, pai de crianças, um pai muito envolvido com a criação das filhas, e ele insistia comigo que ele não tinha tempo para escrever. E ele insistia na ideia de que ele precisava das 8 horas para escrever. E aí ele fazia coisas do tipo, ia dar um feriado, aí ele pagava para a companheira dele viajar com os meninos, o cachorro, para ele ficar sozinho. O que acontecia? Acontecia uma curva famosa na motivação para escrever quando você tem muito tempo, que a curva é mais ou menos assim. Você tem 8 horas para escrever, tá? Imagina que aqui são as 8 horas, né? Aqui, embaixo. A motivação vem que 1 hora ela cai.
Ele ficava frustradíssimo. E eu insistindo com ele, olha, fulano, é necessário você reduzir. Você vai ter que conseguir escrever em pouco tempo. E era assim, era racional, sabe? Ele não tinha outra opção. Porque ele só tinha alguns pequenos blocos de escrita. A filha dele ainda teve um problema grave de saúde no contexto. E numa sessão que eu falei isso com ele de novo, ele ficou muito nervoso comigo. E aí eu percebi fisicamente e falei, fulano, eu sei que eu te gerei mal-estar, né? Quer falar sobre isso? Não, não gerou não. Ele falando com raiva, eu falei assim, fulano, seu corpo está me dizendo que eu gerei mal-estar, eu não gostaria de ter te gerado mal-estar. E aí ele explodiu. E ele explodiu e falou o seguinte, sim, você fala como se eu tivesse tempo, etc, etc, etc. Só se eu escrever no meu carro. Aí eu fui bem lacaniano. Eu falei, então tá, então a gente vai parar a sessão aqui. Parei a sessão ali. Aí eu vou ler a passagem do efeito dele escrever pouco e dessa sessão. Tá? Ai, gente, cadê aqui? No canal. Respire só um minutinho. Vou abrir aqui no arquivo, só um minutinho que eu vou compartilhar o texto com vocês. E um grande ponto nesse sentido, né, envolve você questionar o que você imagina que seja escrever. Esse é o ponto. Né? O grande ponto é que todo mundo tem uma teoria sobre o que é escrever inconsciente e é apegado a essa teoria. E aí você tem que rever sua crença sobre como a escrita funciona. Porque, de fato, ela funciona um bocado diferente do que a gente imagina que ela funciona. Tá? E uma notícia boa é que essas práticas, com pouco tempo, geram efeitos. Né? Seria ideal que tivesse espaços compartilhados na universidade para isso. Né? Mas, infelizmente, não dá. Vou ler aqui, tá? Tá. Vou pegar o final da sessão e vou ler o que aconteceu, tá? Vocês estão me ouvindo aí bem? Deu uma picada aqui, tá? Então, vamos lá. Então, vou pegar o final da sessão, a descrição do final da sessão. Robson, só se eu escrever dentro do carro, porque não há possibilidade que não seja essa. Resposta ao qual eu repliquei. Compreendo e vamos terminar a sessão aqui. E você já me disse há meses que, de fato, é o único lugar onde você tem algum tempo no seu dia, dentro do seu carro. Como resposta, ele balançou a cabeça negativamente com a expressão facial de descrença. Ainda assim, decidiu escrever em seu carro. Após 3 semanas daquela conversa, ele me disse: é a única hora do meu dia que tenho a possibilidade de estar sozinho. Chega estão no estacionamento do prédio da empresa, fico dentro do carro, ligo meu computador e escrevo uns 30, 40 minutos quase todo dia. É ridículo, porque eu esperei esse tempo todo pelo local perfeito para escrever e pelo tempo perfeito para escrever. A questão também do local perfeito para escrever. Às 9 horas da manhã, eu já me sinto livre. O resto do dia, eu não me sinto angustiado ou ocupado por não escrever. Eu até esqueço da escrita, porque sei que no outro dia eu vou escrever no carro. Minha dissertação está voando no meu carro parado. Ele continua, né? Eu pergunto a ele, quando lhe perguntei o que sentia nos momentos antecedentes e subsequentes à escrita no carro, ele ainda disse: quando acordo e levo minha filha para a escola, no caminho eu começo a sentir uma disposição para escrever se formando no meu corpo, e quando chego ao trabalho me sinto satisfeito por ter escrito. No passado era o contrário. Acordava desanimado para levar minha filha para a escola, depois chegava no trabalho frustrado por saber que seria mais difícil, seria mais um dia sem escrever.
senti uma raiva injusta da minha filha e do meu trabalho, como se eles impedissem a minha escrita. O carro é o melhor lugar para escrever? É claro que não, mas se tornou o meu lugar e meu momento para escrever no dia. É o melhor lugar para escrever? Claro que não. É claro que é ideal você ter condições confortáveis para você conseguir escrever. Mas o ponto é que talvez não vai ter esse momento ideal, gente. Não tem um momento ideal da escrita perfeito. Esse é um ponto. Tá? Espero que tenha ajudado um pouco aí. Obviamente, é só uma partezinha do nosso trabalho. Eu tenho um Instagram só voltado para a vida acadêmica, as questões de curso, tanto os abertos quanto os fechados, ficam lá, pode dar uma olhada. Tá? E é isso. Obrigado aí. E desculpe ser menos tempo, porque de fato minha voz chegou no limite aqui agora. Robson, então, em nome do grupo Elabore-se, da Unesp, gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade em estar aqui. Eu acho que foi um encontro muitíssimo proveitoso, muito potente. Muito bom ouvir. Eu já reouvi, né? Mas é muito bom reouvir. Tenho certeza que as pessoas também aproveitaram muito bem. Então, só tenho a agradecer. Flávio, quer falar alguma coisa? Só gratidão mesmo, eu estou vendo que ele também está exausto aqui com a fala, que ele falou muito, então a gente vai ter outras oportunidades de falar. Muito obrigado mesmo, Robson, de verdade, viu? Agradeço o pessoal que abriu a câmera aí, Fabiana, Aline, o restante do pessoal que abriu a câmera, faz diferença. Abraço, gente, até a próxima. Um abraço, querido, até mais, tchau, tchau. Tchau.